Olá, gente. Conforme eu tinha prometido para vocês, hoje nós vamos fazer os exercícios de simplificação de radicais, né? Eu passei aqui 3 casos, pedindo para que você identifique o caso para saber como você vai proceder, né? São 3 casos diferentes e cada um tem uma forma própria de você lidar com ela, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que ver aqui, ó, no exercício número 1, é olhar o radicando para saber se tem número composto. Aqui no caso nós temos o 125, que é o número composto. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer é decompor o 125 em fatores primos. Então, 125 decomposto em fatores primos é por 5, que dá 25, que é por 5, que dá 5, que é por 5, que dá 1. Então, 125 é 5 elevado ao cubo. Tá? Então, eu vou lá e reescrevo, em vez de 125, escrevo 125 na forma fatorada, que é 5 ao cubo. A sexta, B a segunda e C a nona, tá? Nesse primeiro caso aqui, nesse primeiro exercício aqui, acontece que ele tem ao mesmo tempo o terceiro caso, tá? E o segundo. Por quê? Você tem 2 fatores com expoentes divisíveis pelo índice, ó, o A e o B. Por quê? 6 é divisível por 2 e 2 é divisível por 2. Mas ele tem também o terceiro caso, tá? Ele tem 2 expoentes que não são divisíveis, mas eles são maiores. Então, esses 2 expoentes aqui, ó, eu tenho que torná-los divisíveis pelo índice. Como é que eu faço isso? Eu vou aplicar uma propriedade da potenciação, que diz que a multiplicação de potências da mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. Então, esse 5 elevado ao cubo aqui, eu vou reescrever o 5 elevado ao cubo como 5 elevado a 2 vezes 5. Porque 5 elevado a 2 vezes 5 é igual a 5 elevado a 3, porque eu conservo a base e somo os expoentes. E, ao mesmo tempo, eu torno esse 5 aqui, o expoente dele divisível pelo índice, certo? Conservo A elevado a 6, conservo B elevado a 2, e o C elevado a 9, que não é divisível pelo índice. Eu vou desmembrar isso aqui também, usando a mesma propriedade da potenciação. Em vez de escrever C elevado a 9, eu vou escrever C elevado a 8 vezes C, que é a mesma coisa que C elevado a 9. Só que eu tenho a vantagem, escrevendo assim, de ter o expoente desse C aqui divisível pelo índice. Agora eu marco todos aqueles que têm expoente divisível pelo índice. Ó, o 5 elevado a 2, o A elevado a 6, o B elevado a 2 e o C elevado a 8. Esses fatores vão sair do radicando com os seus expoentes divididos pelo índice do radical, certo? Então, vamos lá. Ó. 2 dividido por 2 dá 1. Então, sai 5 elevado a 1, que eu não costumo colocar o 1, né? Depois, 6 dividido por 2 dá 3. Então, A elevado a 3. Correto? 2 dividido por 2 dá 1. Sai B elevado a 1. 8 dividido por 2, 4. Sai C elevado a 4, a potência. Tá? O que sobrou no radicando? Sobrou alguma coisa? Sobrou esse 5 aqui, certo? E esse C, que não saiu do radical. Então, 5C. Raiz quadrada de 5C. Então, aqui nós tivemos aplicamos o terceiro caso. Certo? Agora vamos olhar esse daqui. Mais uma vez, observa aqui um número composto no radicando. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é a decomposição
do 162, que eu vou reescrevê-lo na forma de fatores primos. 162 é divisível por 2, que dá 81, que é divisível por 3, que dá 27, que é divisível por 3, que dá 9, que é divisível por 3, que dá 3, que é divisível por 3, que dá 1. Então, o 162, como é que ele vai ficar escrito? Vai ficar na forma fatorada, então, raiz cúbica de 162, na forma fatorada, vai ser o quê? 2 vezes 3 a quarta. 2 vezes 3 a quarta. E, continuando aqui, a elevado a 3. Certo? Agora aqui também, ó, eu tenho um expoente aqui, um expoente de um dos fatores que não é divisível. Certo? Tem outro que é, mas um não é. Então, esse aqui não é divisível, porém ele é maior. Então, eu vou aplicar a propriedade da potenciação. Multiplicação de potência da mesma base. Então, para eu tornar esse 4 aqui divisível por 3, eu vou reescrevê-lo de que forma? Então, vamos lá. Raiz cúbica, né? O 2 eu não posso fazer nada com ele. O expoente dele não é divisível pelo índice, nem é maior. Então, esse aqui me interessa. O 3 elevado a 4 vai ficar 3 elevado a 3 vezes 3. Ó, potência da mesma base, conserva a base, somos expoentes. Eu voltaria por 3 elevado a 4. Então, isso eu posso fazer. Isso, né? A propriedade que me possibilita isso. E o A elevado a 3, que já é divisível. Então, vai ficar A elevado a 3 mesmo. Então, o que eu faço aqui? Vou apagar aqui para ganhar espaço. Tá? Quem é que tem expoente divisível pelo índice do radical? Ah, esse 3 aqui, porque 3 é divisível por 3. E esse A aqui, porque 3 é divisível por 3. Então, esses dois fatores vão sair do radicando e vir para frente do radical com os seus expoentes divididos pelo índice. Então, vai ficar 3 dividido por 3, 1. Então, sai 3 elevado a 1, que eu não preciso colocar. Depois, 3 dividido por 3, 1. A elevado a 1, que eu não preciso colocar. Quem é que ficou no radicando? No radicando, permaneceu o 2 vezes 3, que é igual a 6. Certo? Então, ficou 3A raiz cúbica de 6. Correto? Agora, nesse daqui. Daqui não tem problema, no caso de não aparece número composto. Eu posso ir direto. O que eu observo aqui, ó? Ah, aqui, esqueci de dizer, então aqui é o terceiro caso, combinado com o segundo também. E aqui? Aqui, o que eu observo? Eu observo que existe um fator comum, ou seja, um número que divide ao mesmo tempo o índice do radical, que é 6, e todos os expoentes dos fatores do radicando. Quem é esse número? É o 2, certo? O 2 divide o 6, que é o índice, divide o expoente do A, que é 2, divide o expoente do B, que é 8, divide o expoente do C, que é 4. Então, divido todo mundo por 2. Ó. 6 dividido por 2 vai dar o quê? Vai dar 3. 2 dividido por 2 dá 1. A elevado a 1. 8 dividido por 2, 4. B elevado a 4. Certo? E 4 dividido por 2, 2. Mas observa aqui uma coisa, ó. Permaneceu um expoente aqui de um fator que é maior. Então eu ainda posso continuar a simplificar, tá? Aplicando a propriedade da potenciação, eu vou ficar então com A, esse B a quarta eu vou escrever o quê? B a terceira vezes B, certo? E o C, não posso fazer nada, C elevado ao quadrado. Então, esse B aqui, ó, tem expoente divisível pelo índice do radical. Então, 3 dividido por 3, 1. Então, sai B elevado a 1
certo? E permanece no radicando, né? Raiz cúbica, então, de a B, C2. Correto? Então, como eu falei no início, tá? Eu vou deixar o meu contato para quem estiver interessado em resolver uma bateria de exercícios envolvendo simplificação de radicais, tá? Eles vão ser escalonados, vão vir de exercícios mais simples a exercícios mais complexos, tá? Com resposta, e caso vocês necessitem, vocês podem me fazer perguntas e eu esclareço para vocês, tá ok? Então, em algum lugar, ainda não... Gente, eu queria pedir um pouco de desculpa que eu estou iniciando, tá, esse trabalho online, eu ainda estou me adaptando. Eu tenho 43 anos de prática de ensino de matemática, tá? Mas eu estou me adaptando a esse meio, tá? Que estou achando muito interessante, mas ainda confesso que ainda preciso aprender muitas coisas e conto com a ajuda de vocês. Podem criticar, podem dar sugestões que serão super bem-vindas, ok?